A boa notícia de abrir um negócio, ter a própria empresa, pode esbarrar na burocracia. São tantas as etapas a serem cumpridas, papéis a serem assinados, documentos autenticados, que a alegria pode até virar decepção. A burocracia assusta. O desabafo deste empresário tem explicação. Depois de dar início ao processo de abertura desta empresa de produtos artesanais, o sonho foi adiado por 2 semanas por causa de um problema junto à Receita Federal. Você recebe o documento, anexa os documentos e envia via SEDEX. A Receita Federal recebe esses documentos. E se houver um erro, volta e todo esse processo, inclusive esse dinheiro de SEDEX, que custa hoje R$20, você tem que fazer todo o processo de novo, assinar o documento, reconhecer firma, autenticar os documentos e enviar o SEDEX novamente, mesmo você morando ao lado da Receita Federal. O delegado da Receita em Itabuna disse que a agilidade do trabalho hoje cresce na mesma proporção da informatização dos serviços. A quantidade de papel é limitada ao mínimo exigido para valor documental. Os sistemas estão mais velozes e as informações disponíveis na internet. O tempo médio de espera no sistema de senhas é de 22 minutos, o que ele ainda considera alto. O atendimento individual dura em torno de 5 minutos. A Receita Federal já se livrou da burocracia? Nossos equipamentos já estão começando a ficar obsoletos, que estão se tratando a modificar algumas impressoras, por exemplo, e de pessoal também, que ainda há uma defasagem de pessoal. Procurar a Receita é só parte do roteiro do futuro candidato a empresário. O primeiro passo é o registro na junta comercial para os segmentos da indústria e comércio, ou cartório de registro de títulos e documentos se o setor for de serviços. Depois, sim, é hora de fazer o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica na Receita Federal. A próxima etapa é a inscrição estadual na Secretaria da Fazenda. E, por fim, o alvará com a inscrição municipal na Prefeitura de sua cidade. Tempo médio gasto nesta romaria, 2 semanas. Os custos variam de R$350 a R$1.500, a depender do tamanho e da forma de organização do capital da empresa. E para quem acha que isto é muito, deve ficar preparado para o que vem depois. Manter um negócio com as exigências do fisco é tão burocrático quanto abrir as portas. Em termos de tributos mais usuais, nós temos o ICMS, o ISS, o Imposto de Renda, o IPI, a própria CPMF, que é bastante conhecido de todos nós. Nós temos, em termos de guias para recolhimento desse tributo, nós temos o DARF, que é o Documento de Arrecadação de Receitas Federais, a GPS, que é para recolhimento da contribuição do INSS, a GFIP, que é para recolhimento do FGTS, o DAI, que é para recolhimento dos tributos estaduais, são alguns deles que estou citando. A gente se assusta um pouco. Eles nos apresentam assim inúmeras burocracias que eu digo, poxa, será que está abrindo as portas no mercado ou está dizendo não abra, né? Nós temos uma série de burocracia, até mesmo burocracia que o próprio empresário coloca, que são a falta de capacitação que o empresário tem que ter na mente, onde ele tem que estar sendo reciclado cada vez mais. Bem, eu gostaria que o senhor comentasse a afirmação feita pelo empresário Afonso Maria Zene sobre a questão do SEDEX, do envio da documentação por SEDEX. Na verdade, ele disse ali erro, e eu comento isso aí como uma falta de assessoria. Se ele fosse bem orientado pelo contador, até se procurássemos lá na Receita, ele teria uma orientação, o que evitaria esse erro. Então, se não há o erro, o atendimento é feito em 48 horas, podendo ele puxar da própria internet o resultado daquilo ali, certo? Sem ter que enfrentar as filas do atendimento. Então, na verdade, a questão do SEDEX é uma comodidade para o contribuinte, para que ele não perca tempo nas filas da Receita. Ele questiona a obrigatoriedade da entrega via SEDEX, mesmo que ele more ao lado da Receita, por exemplo. Quanto a essa obrigatoriedade, eu não posso firmar maiores comentários, porque ela é determinada por uma IN, né? Uma IN baixada e assinada pelo secretário da Receita Federal. Tá bom, então. E quanto ao tempo médio de espera, 22 minutos, considerado alto pelo delegado José Bastos, o senhor concorda? Concordo. Realmente o nosso tempo médio de espera ainda é um pouco alto, mas em função de que, já falei anteriormente, em função da defasagem no quadro de pessoal, em função também de algumas impressoras nossas que não são de impacto, então isso, às vezes um documento que poderia ser impresso em questão de segundos, leva até 3 minutos para imprimir. Existe previsão para a troca desse equipamento? Já existe, já consta do nosso orçamento a solicitação de impressoras de impactos, que depende naturalmente da consolidação
do orçamento no órgão central. Mas nós já estamos estudando, né, a possibilidade de reduzir esse tempo de atendimento dentro das nossas peculiaridades. Tá certo, então a gente vai agora dar uma parada para o intervalo. Depois do próximo bloco você vai ver como a burocracia emperra processos na justiça e como comerciantes estão se livrando deste fantasma e aumentando as vendas.